Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim. Eu, velho, vou trazer aqui um negócio completo referente a uma meliante presa lá na Revolução dos Mané. 16 anos e meio tinha sido a condenação dela, a tal de Aldalgisa Maria Dourado. A bicha recebeu os alvará de soltura agora, dia 8 mesmo. Essa bicha aí tá extremamente doente, pode tá puxando cadeia não, segundo essa argumentação da galera. Vê. A bicha foi filmada e tudo mais, meu velho, dentro do palácio, fazendo as bolsonaristas, não deixar as coisas inteiras e vai pá. E depois quer tá pagando de vítima, tá ligado, de inocente e tal. E terminou ganhando aí, ó, prisão domiciliar. Vê que braba, meu irmão. Opa aí, ó, ela lá no palácio, sendo filmada pela câmera. Ela pegando lá o negócio no lado direito da tela, parte de cima. Opa aí, ó, derrubando o negócio. Vixe Maria, na moral, pô, o Xandão é muito benevolente e muito humanitário, pô. Se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa para fortalecer nosso engajamento. Vou trazer aqui para relembrar as ideias do voto dela, que Xandão deu para condenar essa meliante. Na sequência trago também o interrogatório dela, os depoimentos, para ver a cara de pau, o nível absurdo que essa galera chega. Depois ainda trago a audiência de custódia, tá ligado? E sem mais delongas, vou começar já com uma leitura aqui do voto de Xandão, pra gente não correr o risco de ficar nem com pena dela quando chegar na parte desinterrogatória. Pronto, aí Xandão colocou assim no voto dele, ó, que a réa da Algisa Maria Dourado foi presa dentro do Palácio do Planalto. Em seu interrogatório policial, a réa afirmou que participa de atos voltados à política desde 2018, especificamente referente aos atos de 8 de janeiro, dirigiu-se de sua residência no Recanto das Emas, Distrito Federal, em transporte público, ônibus, diretamente para o Congresso Nacional. Por ter percebido a presença de militares no interior do palácio, acreditando serem do Exército Brasileiro, resolveu entrar achando que ali estaria resguardada, que estava ali por acreditar na possibilidade de novas eleições. Ela foi uma das primeiras a invadir o palácio, tá ligado? Bagulho doido, meu velho. Pela parte dos fundos de Ibraipá, depois da galera colocar justamente os caras do exército para recuar, mano. Enfim, deixa eu continuar aqui na releitura. Que perante a autoridade judicial relatou ter ido à manifestação de ônibus de linha urbana de Brasília, que soube da manifestação pelas redes sociais e decidiu acompanhar porque estava de folga naquele dia. Chegou próximo ao Congresso por volta das 10 horas e tinha poucas pessoas. Esclareceu que estava indo embora por volta das 13 horas e ficou com medo da quantidade de pessoas que desciam em direção ao Congresso. Foi empurrada pela massa de manifestantes e levou um tiro de bala de borracha. É muita lorota, né? Não? Nós já até sacou ela ali dentro do palácio, como é que ela tava, né? Não parecia que tinha sido empurrada, né? Não parecia que estava totalmente alinhada com os propósitos golpistas da horda. Enfim, aí segue aqui nos papos que a réa da Algisa Maria Dourada foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as bolsonarices de não deixar as coisas inteiras, objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito. A participação ativa da ré nas bolsonarices fica comprovada com o laudo de tal número da Polícia Federal, do Distrito Federal, contendo a extração dos dados do celular apreendido em poder da acusada. Item de tal número, termo de apreensão tal, celular de tal cor, Ibraipá, tal marca, tal modelo, tal número de e-mail, conforme documento tal. Pelo conteúdo das gravações realizadas pela própria ré, constata-se que não somente invadiu o Palácio do Planalto, mas também acompanhou e comemorou as invasões dos demais prédios públicos, se incluindo em primeira pessoa nos atos de bolsonarice, não deixar as coisas inteiras, nos seguintes dizeres, aspas, minha irmã, quebramos ali, ó, o STF, quebramos o STF, entramos dentro do Congresso, quebramos dois e quebramos ali também o palácio, quebramos tudo. Entramos, bomba! Toda felizona, meu velho. E segue aqui nos papos que ela continua afirmando que, aspas, tamo indo ali quebrar mais alguma coisa. Ó lá, ó, polícia saiu, a polícia recuou. Esses filhos esses comunistas desgraçados.
A polícia do Distrito Federal era comunista, o ensinamento dessa galera, meu irmão. Na moral, por isso que todo mundo é infiltrado. Aí segue aqui que em seguida comemorou uma segunda invasão ao Supremo, relatando que não teria sobrado nada nenhuma. Aspas, pedra sobre pedra. Seu intento golpista fica claro na seguinte afirmação, gravada pela própria ré e em cima do Congresso. Aspas, nós ganhamos em 64 e ganhamos hoje de novo. Aí segue aqui nos papos que, portanto, não merece credibilidade a versão apresentada em juízo. A ré não ficou nos atos golpistas por medo de ir embora, tendo sido empurrada. Pelo contrário, demonstrou resistência mesmo diante do confronto com a PM, afirmando, aspas, olha vagabundos lá em cima, jogando um negócio de gás em cima de nós. Aí tem as filmagens com até helicóptero aparecendo, meu velho, bagulho doido. Aí segue aqui que sobre a adesão da ré ao movimento golpista, verifica-se que rotineiramente recebia mensagens de citação e com orientações específicas de como proceder no dia das invasões aos prédios públicos, como no vídeo abaixo. Aí vem um vídeo aqui de bagulho de manual, bagulho doido, meu velho. Aí vem aqui assim, ó, no vídeo, ó. Prepare-se para vencer, leiam até o final. Atenção, esse texto é enorme, mas é um manual resumido para retomarmos o nosso Brasil da mão dos bandidos. Então, leia com atenção e siga à risca e compartilhe com todos os grupos e contatos. Aí, o povo está se organizando, já começou a agir, compartilhem em todos os grupos, alerta urgente a todos. A partir do dia 4 de janeiro de 2023, iniciou-se o movimento, talvez este venha a ser o maior movimento de todos os tempos e que pode revolucionar o Brasil. Então leia com atenção para saber como que você, patriota, deverá fazer. Objetivo principal, parar todo o Brasil, do Ayopó, que é o Chuí, todos devemos parar. Esta ação é para recuperarmos o nosso Brasil da mão desses golpistas comunistas corruptos. Nós vamos tomar Brasília da mão dos comunistas. Aí mostra aqui de bagulho de bom. É, que eles são tinhosos, a galera é ruim e terrorista, velho. Aí segue aqui que seguir a Constituição nessa guerra será o mesmo que duelar contra um trapaceiro, onde cada um tenha que contar 10 passos do outro e virar e pá no seu oponente. Os trapaceiros não contarão até 10 passos. Com um passo irão se virar e pá pelas costas do povo. Logo, não haverá o que esperarmos da Constituição nessa war. Então, se preparem para enfrentar adversários sem ética, moral ou dignidade alguma. Do contrário, serão presas fáceis para esses bandidos. Aí segue aqui. Jamais inicie a invasão sem haver uma multidão que tome todos os 3 poderes ao mesmo tempo. Ou seja, só inicie a invasão aos 3 poderes quando houver patriotas o suficiente para invadir tudo. B. Ao entrarem, comecem procurando os cantos e vão todos se assentando um a um pacificamente. Aí, ó, era invasão e depois bagulho pacífico. Por isso que os papos de manifestação pacífica. Dos cantos até preencherem todos com os espaços possíveis, pois porém não agridam ninguém. E essa ação tem que ser uma ação com regras de ninguém entra e ninguém sai. Ou seja, quem estiver lá dentro não poderá sair. Não importa se não aliados ou não, ninguém sairá após a tomada dos 3 poderes. Ninguém entrará de forma alguma, só se forem as Forças Armadas com o decreto do artigo 142 e para expulsar os corruptos e bandidos do poder. C. Aqueles que não puderem ir a Brasília deverão ir nas prefeituras, câmaras municipais, câmara de vereadores, sede dos governadores de cada estado, devendo entrar todos juntos. Não entrem em grupos pequenos para não serem atacados por seguranças ou policiais, entre parênteses, mercenários.
Para entrarem nesses locais, certifique-se de haver multidão suficiente para invadir todos os espaços. Nenhum local do governo deve ficar livre. Lembrando que estaremos em desobediência civil, em uma guerra pacífica. Invadir, sentar e não parar, não precipitar e não retroceder, até que todas as nossas petições sejam atendidas literalmente. Quem não puder ir nestes lugares, vão para as praças, quartéis exigir que as Forças Armadas hajam protegendo os patriotas que estão lutando por nossa soberania e dignidade em todo o Brasil. Essa seção abaixo é para os caminhoneiros, agricultores, motoristas, em geral, indústria e comércio, empresários, empreendedores, tias e tios do Zap e etc. Aí tem um bagulho aqui que era para cada um que ia ter que fazer, ó. Caminhoneiros. Caminhoneiros, todos sabemos que vocês que sem vocês o Brasil para, e hoje precisamos que todos vocês parem o Brasil, pelo bem da nossa nação. Ajudem o povo que estão lutando, fazendo frente nos âmbitos políticos em todo o Brasil, e saibam que todos os patriotas sabem dos seus devidos valores, da importância de todos vocês para o futuro de nossa nação. Agronegócio. 2. Agronegócio. Vocês também estão junto com os caminhoneiros, heróis que alimentam o Brasil e 25% da população mundial, e em breve mais de 40% com toda certeza. Vocês precisam parar também, desde os mais simples fornecedor de lenha ao mais sofisticado produtor de grãos. Todos devem parar pelo futuro de nossa nação. Empresários e empreendedores. 3. Empresários das indústrias de todos os tipos, liberem vossos funcionários pelo futuro do nosso país. Parem suas empresas, unam-se aos patriotas que buscam o bem de nosso Brasil e pro futuro de nossas famílias. Precisamos de todos vocês que produzem o melhor por nossa nação. Parem agora, para não serem parados amanhã sem o direito a nada do que vocês construíram. Indústria e comércio. 4. Amigos comerciantes, desde a banquinha de doce ao grande atacadista, do mais simples lojista ao mais magnâmico shopping center. Parem pelo futuro do nosso Brasil. Empresários liberais autônomos. 5. Empresários empreendedores liberais autônomos. Vocês fazem parte de uma grandeza indescritível na riqueza de nossa nação, desde o vendedor de carrinho de mão ao Uber taxista, motorista de van, entregador de delivery, flaneirinha, lava-jato, engraxate, distribuidor de gás, confeiteira, salgadeira. Todos em geral devem parar se amam esse Brasil e querem que uma nação próspera, saudável e justa para aqueles que lutamos todos os dias de sol a sol. Parem o Brasil, unam-se aos patriotas que estão na frente dessa batalha, pois o Brasil precisa parar para expulsar esses bandidos corruptos do governo urgentemente. Evangélicos, cristãos, conservadores em geral. 5. Evangélicos, cristãos de todas as ordens que amam a justiça e a verdade, que são contra a corrupção e contra as fraudes ocorridas. Orem pelo Brasil, mas orem nas ruas e praças, somando todos os patriotas nessa batalha. A igreja continuará no mesmo local quando a guerra acabar, mas se cruzarem os braços e o comunismo socialista ganhar, não haverá igrejas, templos ou casas de oração para vocês irem. Então a hora de irem às ruas é agora, no dia que se chama hoje. Agora dá pra ver, né? Porque que a galera tá com os bagulho de oração de dentro de igreja, de tempo nem nada. Tô dizendo, meu velho, aquela intervenção espiritual de bagulho de golpe, meu irmão. Na real.
Aqui, ó, políticos, 6 políticos que amam o Brasil, que são a favor de Deus, pátria, família e liberdade. Unam-se ao povo patriota, mas sem politicagem. Venham para somar conosco, lado a lado, nesta batalha. E não parar por aí não, velho. Além dos políticos sem politicagem, eles queriam mais. Tem aqui também, ó. Militares em geral, 7 militares. Sejam civis, militares, federais, bombeiros, paramédicos, enfermeiro, etc. Que estão a favor da justiça, da verdade, contra as fraudes ocorridas, contra essa bandidagem no poder, contra a falta de segurança para vocês que fazem a nossa segurança. Venham somar conosco nessa guerra pelo futuro da nossa nação. Apoiadores da esquerda que foram enganados. Eita, queria até os esquerdistas infiltrados, ó. Eles estavam convocando os infiltrados também. Que viagem, meu irmão. 8. Vocês que votaram nesse governo iludidos e agora perceberam que eles enganaram vocês e irão destruir o nosso Brasil. Vocês também são patriotas e são bem-vindos a somar conosco nessa guerra contra a destruição de nosso Brasil. O plano deles era destruir o Brasil. O Brasil não ser destruído, meu irmão. Tias e tios do Zap, 9. Por fim, tias e tios do Zap que não podem ir e estão em casa, ajudem compartilhando, convocando todos com os contatos para participarem desta batalha conosco. Vocês serão vitais para compartilharem com o mundo o que estamos fazendo pelo nosso futuro e de nossos filhos. Abaixo o replay de uma mensagem que já corre nas redes sociais. Leiam com atenção. Nós, o povo brasileiro, estamos vindo através desta convocar toda a nação brasileira para que tomem as ruas urgentemente. A questão não é só política, mas principalmente de sobrevivência. Na presente data, decretos de quebra de sigilos telefônicos e bancários de todos os brasileiros foram autorizados e instalados pelo ministro Alexandre de Moraes. A censura no Brasil está instaurada, o crime de opinião está em curso, existem vários presos políticos por operarem contra as injustiças sociais. Estamos a um passo da ditadura comunista. Ou saímos agora para ruas e paramos o Brasil, ou nós, nossos filhos e netos, pagaremos o preço amargo por nossa omissão de agora. Todos contra o comunismo no Brasil. De hoje, dia 4 de janeiro de 2023, com a missão de ocupar o Brasil e Brasília, de agora até o tempo indeterminado. Em 2013, saímos às ruas por 20 centavos. Dessa vez, não é só por 20 centavos, e sim pela nossa nação. Saímos contra Dilma e a retiramos do poder. Agora iremos para a deposição ou a renúncia de Lula e por uma nova eleição para presidente da República. Em São Paulo, a concentração ocorrerá na Avenida Paulista e seguirá por tempo indeterminado. Em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, rumo ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Organizem-se em sua cidade e tomem as ruas. Sem líderes, somos todos a unidade perfeita, todos por um e um por todos. Juntos somos mais fortes, juntos somos o poder que emana do povo. Compartilhe a todos, Brasil BR, ame ou deixe-o. Compartilhe em todos os grupos. Tá vendo você, moleque, que essa galera de inocente e de oradora não tinha nada mesmo. Era tudo um bando de bandido periculoso e bem articulado. Aí finaliza aqui esse trecho para dizer que, portanto, fica evidenciado que a Dalgisa Maria Dourado, no dia 8 de janeiro de 2023, participou de atos golpistas visando a extinção do Estado Democrático de Direito, com pedido de decretação de intervenção militar, visando a derrubada do governo democraticamente eleito. Para tanto, aderiu ao grupo, se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir em contexto de bolsonarice o Palácio do
Planalto. Tá vendo como essa bicha é perigosa, meu velho? Agora pode ficar presa não, porque pra dar golpe pode, e pra ficar presa não tem saúde. Esses bagulho eu não consigo entender, meu velho. Acho muito estranho, muito suspeito. Enfim, só pelos vídeos, né, meu velho, dela no dia 8 de janeiro. E pelo vídeo de quando ela foi solta se jogando no chão e tudo mais, toda felizinha. Dá pra ver que dá pra puxar uns tempinhos a mais de cana, né? Não? Mas enfim, Xandão é muito humanitário. Pô. Vou pegar agora aqui as ideias do depoimento dela. Bora ver o nível de cara de pau, pô. Dona Dalgisa, boa tarde. Boa tarde. Doutora Luciana Sarmento, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Renovo aqui meu boa tarde ao doutor Francisco Guilherme. Obrigado, doutor Ezequiel, boa tarde. Nós vamos realizar o interrogatório da ação penal 1262 e, dona Dalgisa, para explicar um pouco o proceder desse interrogatório, nós vamos fazer em duas partes. A primeira parte é relacionada às suas perguntas sobre pessoais da senhora, por lei, e a segunda parte relacionada aos fatos que são imputados à senhora. Nessa segunda parte, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, e esse silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Tá? É. Senhora, eu posso fazer a pergunta, a senhora fala, eu quero ficar em silêncio e não vai prejudicar, tá bom? Então, a senhora está sendo interrogada porque está sendo processada na ação penal 1262 pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado. Isto por conta dos fatos verificados no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes e adjacências, prédios adjacentes, no período da tarde. Eu pergunto, seu nome completo qual é, por favor? Adalgisa Maria Dourado, Qual a sua idade? 63 anos, Estado civil? divorciada, A senhora tem filhos? duas, Elas dependem da senhora para subsistência? não, não. Qual a sua profissão ou meio de vida? Eu sou voluntária em uma instituição que dá assistência social a pessoas com HIV há 4 anos. Hum. Qual a sua residência? Na rua, Tá. Qual o seu grau de instrução ensino médio, completo? até a sétima. Tá. A senhora alguma vez já foi presa, processada ou condenada criminalmente antes Não, desses fatos? Tá. nunca. Agora eu vou passar a segunda fase, ressalvo o seu direito ao silêncio, tá? Tá ok. A senhora considera como verdadeiros os fatos que são imputados à senhora? Não. Onde a senhora estava antes? Excelência, Oi? desculpe interromper, mas nessa Hum. segunda etapa, a orientação que nós passamos à senhora Dalgisa foi para que ela permanecesse calada. Ah, perfeito. Então a senhora vai permanecer em silêncio, eu vou só fazer as perguntas para constar da gravação, a senhora não responde, tá bom? Ok. Onde a senhora estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Como e com quem planejou a ida até a Praça dos Três Poderes? Como a senhora chegou a vir com que transporte? Recebeu alguma ajuda financeira ou de transporte de terceiro? A senhora levou algum tipo de arma, uma arma branca, semelhante à arma branca, instrumento pérfuro cortante ou contundente, ou substância inflamável para o local? A senhora passou por revista? Havia bloqueio policial? Qual era a postura da Polícia Militar e das outras forças de segurança no local? Como as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso positivo, quem teria liberado essa entrada? A senhora
praticou algum ato de violência ou altercação com os policiais ou equipe de segurança? Ao entrar em um dos prédios da Praça dos Três Poderes, a senhora tinha intenção de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Pretendia, nessa manifestação, auxiliar a depor o governo? Pretendia auxiliar na implantação de um novo regime de governo? Quem a senhora apoiava como candidato na época da invasão? Quem a senhora apoiava aqueles que foram candidatos à presidência na época da invasão? A senhora sabe o motivo da depredação das instalações? Chegou a danificar algum bem? A senhora usava algo no rosto para encobri-lo ou usava máscara? Se sim, por que razão? A senhora acredita nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Isso colaborou para a sua ida até a Praça dos Três Poderes? A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração em que reconhecesse a derrota e, por via de consequência, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a lisura das eleições, a senhora teria ido à Praça dos Três Poderes? Bom, eu passo a palavra à Procuradoria-Geral da República, ao doutor Francisco Guilherme, para a manifestação. Agradeço, Excelência, peço escusas mais uma vez, mas vou continuar mantendo o vídeo desligado em razão do sinal até ele dar uma melhorada. Eu gostaria de cumprimentar a senhora Adalgisa, a doutora Luciana, considerando a manifestação da defesa técnica também do acusado de que exercerá o direito constitucional de permanecer em silêncio, o Ministério Público não tem perguntas. Muito grato, Excelência. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra à doutora Luciana Sarmento. Boa tarde, Excelência, demais servidores, demais colegas. Senhora Dalgisa, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para a senhora, para poder esclarecer tudo o que aconteceu, certo? Certo. Vou começar aqui com as perguntas. Como a senhora foi à manifestação? Foi carro, ônibus? Qual meio de locomoção? Ônibus. Esse ônibus era fretado ou era um ônibus Não, ônibus comum? do nosso setor, 809 do Recanto das Emas. Ok, a senhora foi com mais alguma pessoa? Não, sozinha. Ok. Quando a senhora chegou lá, qual era o intuito da senhora ir? Era para uma manifestação pacífica? Qual era o. Sim, eu encontrei no Instagram que ia ter uma manifestação no Congresso, a data, e fui. Eu estava de folga, não tinha nada para fazer, e fui. Peguei o ônibus e fui até lá. Ok. A senhora relata, inclusive nos documentos já acostados aos autos, que havia muita bagunça, estouro de bomba, e a senhora teria sido presa no momento da sua prisão dentro do Palácio do Planalto. A senhora podia relatar como que foi esse momento, se tinha algum bloqueio policial, qual foi o motivo da senhora ter ido até aquele prédio? Na realidade, eu já estava indo embora. Quando eu olhei para a parte da rodoviária e estava descendo, chegando pessoa, até então não tinha quase ninguém no Congresso, era mais ou menos 1 da tarde, quando eu estava me dirigindo à rodoviária para voltar para casa, que eu vi aquele movimento de gente chegando, fiquei com medo, por medo eu voltei, porque a quantidade de pessoas descendo da rodoviária para o Congresso era bem grande. Eu voltando, aí já comecei a cair, eu caí, porque era gente demais e derrubaram umas grades, e eu caí. E eu entrei dentro do palácio, foi quando começaram a jogar bombas de cima, inclusive eu levei um tiro de borracha e me escondi debaixo da rampa e fiquei lá. Como aumentou muito os tiros, eu corri para dentro, fui para dentro Depois que eu descobri que era o palácio, até então não sabia. A primeira porta que eu encontrei, eu via gente falando: vem para cá. Eu subi e me escondi lá dentro. Provadíssimo que é mentira, tá ligado? Que antes de ela chegar no palácio, ela passou no Congresso
E lá já tinha filmado, ó, que a polícia tava já reagindo, meu velho, as agressões, né, que vinham sofrendo. E a gente pode ver que pelo palácio ela nem entrou pela rampa, ela entrou pelo térreo mesmo, meio que pelo lado do estacionamento, parte dos fundos. E podemos ver que ela tava super dentro da missão, meu velho, de não deixar as coisas inteiras. Tanto é que derrubou a lixeira ali, pegou o negócio, saiu mesmo, na moral, pô. Essa galera é muita cara de pau mesmo, pô, e sem escrúpulo. Aí quer vir com esses papos, que pra puxar cadeia não tem saúde, mesmo. O Xandão engoliu, eu não engoliria não. Mas até então não sabia nem aonde era o local. Depois que eu descobri que era o palácio. E lá dentro continuaram quebrando todos os vidros, né? Os helicópteros soltando bomba e quebrando os vidros e jogando bomba de gás lacrimogêneo lá no chão. E foi até que entrou os policiais e falou todo mundo no chão, e nos algemou a todos. Muita pessoa idosa, muitos idosos mesmo, porque a maioria que se escondeu eram pessoas que não dava conta de correr, né, para outros lá, e nos levaram para a Polícia Civil. Colocou dentro de ônibus, né, algemou todos nós, e nos colocaram em ônibus e levou para a Polícia Civil. A senhora relatou que tomou um tiro de borracha, Foi, sofreu uma lesão ali naquele momento. A senhora sim. passou por algum exame de corpo de delito, no IML? Eu não quis fazer, porque quando isso devia, depois que nós saímos da Polícia Civil, já devia ser umas 4 da manhã, e quando nós chegamos lá, tinha um rapaz muito jovem na ele já chegou em mim e falou assim, tira a roupa. Eu falei assim, não, eu não vou tirar a roupa. Ele falou, a senhora tem alguma machucada? Eu falei, não, mas eu estava machucada, mas foi por o vergonha, sabe? O momento, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Então eu fiquei muito chocada com aquilo, sabe? E falei, não, eu não tenho nada, não, eu estou bem, falei para ele. Mas lá Certo. na colmeia, eu procurei os médicos lá, não tinha médico no início, porque estava de férias a médica da colmeia, mas assim que retornou a médica, eu pedi para ser atendida, porque doía muito, eu queimei, foi uma queimadura, quando eu recebi o tiro, saía fogo, sabe, do meu corpo, onde ele tinha me atingido, e foi uma queimadura muito grande, doía muito. E lá dormindo em cima de madeira, né, porque os colchões eram bem finos, e a gente dormia no chão, e doía muito, mas assim mesmo eu não fui atendida. Certo. Voltando um pouco no tempo, na linha do tempo que nós estamos aqui discutindo. Antes da senhora entrar ali no momento do Palácio do Planalto, a senhora passou por alguma revista? A Não, senhora portava algum tipo de arma branca? não, nada, nem revista, porque não tinha ninguém. Quando eu cheguei, devia ser umas 10, 10:30 da manhã, até a 1 da tarde, praticamente estava vazio, não tinha ninguém, nem policial fazendo revista. A gente chegava, estava tudo aberto, entendeu? Como um dia normal de turismo, Até entendeu? o Não tinha momento pacífico. isso, não tinha nada, não tinha nem pessoas, tinha muito pouco manifestante. Quando foi Certo. uma e pouquinho, eu falei, eu vou embora, sabe? Porque eu via que não ia ter nada, eu falei, vou embora para casa. A uma e pouco da tarde. A senhora participou, presenciou de algum ato de vandalismo, depredação? Não, quando nós chegamos, o único lugar que eu vi de perto, porque eu não, quando no Congresso, na Câmara ali, eu não entrei. Eles me levaram, me subiram a rampa, porque como eu caí, eles me levaram para lá, mas de lá mesmo eu já desci. Eu vi, quando eu cheguei perto onde era o STF, de fora a gente via que estava tudo quebrado, já estava tudo, tudo. Eu vi quebrando antes, quando a gente ainda estava, antes de eu ir embora a primeira vez, quando eu falei, vou embora, era 1 e pouco, nós estávamos nas grades, a polícia e o palácio.
todo mundo vendo que já estavam quebrando, que tinham pessoas quebrando lá dentro. E nós falávamos, olha, o próprio policial que estava na nossa frente, a gente gritava, eles estão quebrando lá dentro. Foi ali que eu resolvi ir embora. Que eu vi, eu presenciei, mas não levei a sério. Eu falei, não pensei, vão quebrar, vai acontecer isso. Quando eu vi que estavam quebrando, né, e a polícia de costa para eles, e nós de frente presenciando, e as pessoas desesperadas, né, 4, 5 pessoas, e olha lá, estão quebrando. Eu falei, eu vou embora. Aí foi nessa hora que eu encontrei o pessoal descendo. Na moral, pô, é sem escrúpulo mesmo, né não? Pô, velho, esse bagulho de quem tem idade pra ir pá, tem gente que é canalha e envelhece, né não? Mas não A fui senhora registrada, chegou a entrar em algum confronto com algum não, policial? não, de nenhum. A única hora que eu vi a polícia na minha frente foi quando eu estava sentada dentro do palácio, quando eu estava sentada lá me recuperando, né? Que eu entrei depois de levar o tiro, que eu estava olhando onde eu estava machucada, que eles chegaram e eles só gritaram para o chão, falando muitos palavrões para nós, no chão estão todos presos e algema. Foi a única coisa que eu ouvi da polícia nesse dia. Fora isso, nós não tivemos nenhum contato com polícia lá. A senhora é favorável à depredação do patrimônio público que foi realizada? Nunca, 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 porque vem do suor nosso, né? São das pessoas, né? Tudo que é público somos nós, né, que trabalhamos, né, para manter, para ter, né? Então não é justo. A senhora participou de algum movimento político antes dos fatos? Nunca, nunca. Inclusive nem votei. Não, tem mais de 30 anos que eu nem voto. Não voto em ninguém. A senhora, após a sua prisão, a senhora ficou algum momento sem alimentação, alguma situação assim? Fiquei 4 dias sem conseguir me alimentar, né? Porque lá realmente a comida era muito difícil de comer. Eu passei 4 dias comendo só pão e bebendo um suco, que eles davam suco, né? Na parte do almoço, eles davam o pão, a comida e o suco. E eu passei 4 dias comendo pão e tomando só o suco e água. A senhora tinha alguma máscara, algum capuz? Nada, nada. Cabelos brancos mesmo. A senhora tem alguma coisa contra o novo governo? A sua intenção era de dar um golpe, alguma coisa nesse sentido? Não, na realidade, eu fui porque é o dia que eu tinha de folga na instituição, é o dia que eu posso sair. E porque eu tinha seguido, né, no Instagram que iam estar lá, que ia ter manifestação, falei, eu vou aproveitar e vou. Porque na realidade eu não tinha ninguém, minha família, minhas filhas não moram no DF, entendeu? Eu não tenho nenhum familiar, a não ser uma irmã que mora no DF, mas foi mais para ocupar o tempo e ver de perto as coisas. Vê só, a golpista enxergava comunismo até na polícia do DF. Aí agora quer ficar com essa reladainha, meu irmão. Na real, pô, eu achei de pouquinho demais, pô, esse bagulho de 16 anos e meio. E agora já voltando pra casa, tão pouco tempo, absurdo. A senhora é filiada a algum partido político ou recebeu algum valor de partido político? Não, não, nunca. As imagens coletadas pelas câmeras podem confirmar o que a senhora está relatando? Podem. Ok, excelência, sem mais. Obrigado, doutora Luciana. Pronto, aí agora eu vou trazer a audiência de custódia dela, que ocorreu em junho do ano passado, ou seja, a delinquente aí ficou nem um ano em cana, tá ligado? Depois da condenação. Tiração do caramba, não, 16 anos e 6 meses, já vai cumprir o bagulho em casa, amor, velho. E a justiça brasileira é uma mãe mesmo, não é não?
Não vai ter que morgar com esses bagulho de reduzir tanto essas penas assim. Enfim, bora lá. Doutor Gustavo Ribeiro, defensor público da União, sempre uma satisfação revê-lo. Mais uma vez, boa tarde. Senhor Lucas, boa tarde. Senhor Lucas, mais uma vez, boa tarde. Senhora Adalgisa Maria Dourado, eu não consigo vê-la. Não sei se é... Dona Adalgisa? Estamos vendo normalmente, doutor Ayrton, aqui. A dona Adalgisa é essa senhora que está com uma blusa cinza? Exato, Isso, exato. cabeça branca. Eu só não vejo o rosto da senhora, mas eu só vejo... Mas tudo bem não, porque eu também não estou me vendo aqui. Os senhores me veem, mas eu continuo sem me ver, mas sem problemas. Dona Adalgisa, se a senhora puder virar só um pouquinho mais o seu rosto, por gentileza, agora sim. Agora sim. Isso. Bom, eu não sei se para mim melhorou e para os senhores piorou, não sei. Tá perfeito, doutor. Ótimo. Agora posso vê-la e cumprimentá-la de uma forma mais precisa, olhos nos olhos, embora, repita, eu não me veja, mas eu vejo a senhora. Boa tarde. O doutor Gustavo Ribeiro já sabe do procedimento que eu costumo adotar para esse tipo de audiência de custódia, é a mesma coisa, qualquer requerimento haverá de ser decidido e talvez fosse melhor ser feito por escrito nos autos da ação penal 1262, porque o próprio ministro haverá de decidir. Mas, enfim, vamos começar com a senhora Adalgisa Maria Dourado. Mais uma vez, boa tarde, satisfação em vê-la. E eu pergunto, qual é o seu nome completo, por favor? Adalgisa Maria Dourado. Os nomes dos seus pais, por gentileza. A data do seu nascimento, por favor. 01/01/60. A sua naturalidade e a sua nacionalidade, por favor. A minha naturalidade, o que quer dizer? Brasília, Distrito Federal. A senhora nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e a nacionalidade é brasileira, correto? Brasileira. Muito bem. O seu estado civil, por favor. Divorciada. A senhora tem filhos? 2. Elas são dependentes da senhora, são maiores? Independentes. Por gentileza, qual o grau de escolaridade e a sua profissão? Eu ensino médio. Sou voluntária em uma instituição para pessoas com HIV, há 5 anos. Perfeito. Onde a senhora reside? O seu endereço? Canto das Emas. Município de? Deve ser uma cidade satélite, né? Cidade satélite do Distrito Federal. Recanto das Emas. Recanto das Emas é o nome da cidade satélite. Satélite. Eu não sabia, desculpe, é daí eu ter perguntado. Desculpe a minha ignorância. Eu conheço outras que eventualmente eu ouvi mais falar, como Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas, não sei se Águas Lindas, ou Águas Claras, enfim. Mas eu não tinha ouvido falar nessa. Perdoe a minha... Mas é muito bonito o nosso setor. Com certeza. E eu peço desculpas pela minha ignorância pública aqui, confessada. A senhora reside lá, o imóvel é da sua propriedade? Não, é uma instituição. Eu moro em uma instituição de caridade. Sou voluntária dessa instituição. Entendi. A senhora tem algum imóvel no seu nome? Não, não tenho nada. Algum bem móvel, aplicação, veículo? Graças a Deus, nada. Além desse fato, a senhora já teve algum outro envolvimento com a esfera criminal? Nunca. A senhora tem algum vício, alguma dependência? No momento, cigarro. Sou fumante. E a senhora tem alguma doença que reclame a administração de medicamento de uso continuado ou de uso controlado? Não, graças a Deus. A senhora foi presa ontem, correto? Ontem, Ontem, exato.
Segunda vez, né? A primeira vez foi no dia 9, dia 8 de janeiro. Não, sim, mas essa última foi ontem, Ontem. exato. Ontem de manhã. Em relação ao comportamento, à conduta dos policiais que efetuaram a sua prisão, a senhora tem alguma reclamação, alguma queixa, alguma observação para fazer? Não, nenhuma observação e nem queixa. Foram muito educados. Muito bem. Eu passo a palavra na sequência ao doutor André Alisson Leal Teixeira, pela Procuradoria-Geral da República. Obrigado, Excelência. E conforme, mais uma vez, boa tarde a todos, doutor Gustavo, senhora Dalgisa, Lucas, doutor Ayrton. Conforme a própria narrativa da senhora Sandra, não há qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão por parte dos policiais, razão pela qual o Ministério Público se manifesta pela rigidez do ato e pela sua homologação. Os demais aspectos, formais e materiais, serão objeto de manifestação oportuna nos autos. Muito obrigado, Excelência. Agradeço muito, doutor André Alisson, pela Procuradoria-Geral da República. Passo a palavra na sequência ao doutor Gustavo Ribeiro, defensor público da União, que está a efetuar a defesa da senhora Adalgisa Maria Dourado. Da minha parte, Excelência, também não tenho perguntas, e faremos pela DPU, eu ou com algum colega, os requerimentos adequados, mas pela via escrita em breve. Eu agradeço muito, doutor Gustavo Ribeiro, pela Defensoria Pública da União, pela defesa da custodiada Adalgisa Maria Dourado. Senhor Lucas, podemos ir aos costumes? Vamos lá, então. Aos 7 dias do mês de junho de 2024, aí você... Pronto, e é isso, tá ligado não? Fica aí o recado aos idosos, o crime não compensa. Não adianta, amor, vai ter cabelo branco e sair fazendo delinquência por aí, querendo acabar com o comunismo na força. Não dá certo, não dá futuro, dá comer, amor, velho. E segundo a meliante aí, a comida não é muito boa não. É doideira. Agora já tá em casa, prisão domiciliar, agora não pode receber visita, isso, aquilo, outro, não pode estar dando entrevista, tá ligado? Se desculpe e já volta, amor, velho. A gente pode torcer e orar, né não? Enfim, a condenação foi 16 anos e meio, como a gente pode ver, foi presa aí pra audiência custosa dia 7 de junho do ano passado. Menos de um ano depois já tá aí, ó, indo cumprir em casa. Choramingou dizendo que pra ir pra OEA, e disse que tava doente disso, disse que tava doente daquilo, e pá. Chorou tanto pra um lado, chorou tanto pro outro, foi tanto mumumu que terminou indo pra casa, meu velho. Inclusive, altos parlamentares bolsonaristas tava usando o nome dela lá pra defender aquele bagulho de anistia, tá ligado? Não, mas anistia não vai ter não, e muito menos pra Bolsonaro. Bolsonaro, meu velho, tem que pegar tantos anos, mas tantos anos de cadeia, bagulho mais de 1000, né não? Para não correr nem risco de ir pra bagulho de domiciliar, que ele vai vir com os papos, né, meu velho? Ele vai ficar sem mastigar uns camarão direito que tô ligado, umas fitas assim, pra ele se sair da cadeia, meu velho. Essa galera é tinhosa e periculosa demais. Encerrando já o vídeo por aqui, pessoal. A quem assistiu até aqui, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Comenta aí o que, é que vocês acham desse bagulho, meu velho, dessa delinquente que tá voltando pra casa com esses papos de que não teria saúde. Inclusive perante aquele vídeo, né, meu irmão? Que erro, velho. É muita cara de pau, né não? A pessoa dizer que tá sem saúde pra pegar cadeia, fazer campanha, tudo mais, não sei o que. Mó espalhafato. Aí quando sai tá daquele jeito lá, inteirinho, pra cair no chão e tudo mais, se deitando. Para, meu irmão. Ei, se inscreve no canal, comenta e também deixa like caso não tenha apertado até agora, por favor. Se puder e quiser, tiver nas condições de fortalecer no Pix, ajudefilosofiamaginal@gmail.com. Pode ser com qualquer valor, tá ligado? Qualquer valor mesmo já fortalece. Ficarei muito agradecido, foi no meu coração. Inclusive, muito obrigado a todos que mandaram até agora. É que fica assim, não sei se posso dizer o nome, se não posso. Tá ligado? Aí eu prefiro não dizer, meu velho. Mas se quiser, eu posso até dizer. E valeu mesmo de coração, meu velho, quem enviou o Pix. E também tem como virar membro do canal, tem alguns vídeos exclusivos, em breve chega mais também. Enfim, muito obrigado mesmo. E
Ei, essa vaga que tá sendo aberta pra ela. Coloca a Zambelli e Xandão. A gente tá tão ansioso por isso. Bolsonaro também tá com a preventiva naquele lazarento. Aquele bicho ali é fujão. Essa organização criminosa é lotada mesmo de fujões, tá ligado não? É duas coisas que essa galera gosta de fazer: é produzir prova contra si e fugir, meu irmão. Então tem que tacar cadeia nessa galera. Ei, vou me alongar mais não. Muito obrigado mesmo, no fundo do meu coração, por tudo. Tamo junto, até a próxima pra golpista. Sem anistia e sem saída, que golpista bom é golpista preso, papai. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!